Estamos nesta que é a terceira aula da nossa matéria da turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Esta é a terceira aula da matéria Mordomia Cristã. Hoje é quarta-feira, 10 de maio de 2023. Terceira aula da matéria da turma das quartas-feiras, Mordomia Cristã. Curso básico em teologia, quarta-feira, 10 de maio de 2023. Meus irmãos e irmãs, né? Só tem um bolinho aqui que é o irmão Kleber, né? É Luluzinha do planeta, é muita Luluzinha, meu Deus. A turma do bacharel, se você ver a quantidade de Luluzinha, você, cara, o que aconteceu com os machos? Foram todos expulsos? Parece que sim. É a maior turma que só dá irmã, graças a Deus. Mas vamos lá. Vamos hoje trocar a ordem. É, irmão Kleber. Bendito o fruto entre as mulheres. Vamos lá. Vamos corrigir os exercícios. Primeiramente, vamos passar para os exercícios, porque se nós deixarmos para o final, pode haver o risco de passarmos do horário. Não podemos, de forma nenhuma, passar das 10 da noite. Vamos, então, corrigirmos os exercícios. Pelo menos, vamos corrigir hoje, não é? Da número 1 a número 10, se der, corrigimos também o preencha as lacunas. Como ainda temos três aulas pela frente, né? Porque teremos 6 aulas, perdão, não 5, 6 aulas de duração. Então, na próxima aula, então, a gente já estaria corrigindo o restante. Então, vamos então, está chegando aí pastora Darlete. Vamos esperar ela entrar encaixada com a gente, e a gente, então, para não haver problema de distanciamento. Paz, Pastora Darlete, paz, faltou, chegou quem está faltando, ei, Jesus. Pastora Maria. Darlete não aparece, o negócio fica estranho, fica meio vazio, mas que bom. Pastora Darlete sempre quando pode está aqui conosco, batalhando, suando a camiseta, É. tá chegando irmão João, é só falar que Pastora Darlete chegou, chega alguém atrás dela, né? Irmão João Cavalcante, ei, Jesus. Vamos esperar então, irmão João, senão a gente não consegue dar andamento. Isso, irmão João Cavalcante está chegando. Vamos lá. Irmão João Cavalcante. Deixa Tá ele me ouvindo? aparecer. 100%. Esse é o mistério da rapadura. Tá bom, pastor. Eu vou ficar aqui sem câmera hoje, que eu estou mudando as coisas no quarto. É Eu não quero vitória, agredir a vista dos irmãos, não, hoje, não. mas o irmão está nos vendo, correto? Corretamente. O vendo e o E vindo com clareza. maravilha. Deixa Deus lisar, tá? Deixa Deus lisar. Não atrapalha Deus, não, por favor. Por Amém. favor. Meus irmãos, vamos corrigir então os exercícios, né, para nós, repito, não deixarmos para o final, porque eventualmente, não sempre, eu tenho observado, quando deixamos para corrigir no final, dá problema. Aí passamos do horário das 10 e não é conveniente. Então é mais fácil a gente manejar o tempo para o desenvolvimento da matéria do que dos exercícios. Vamos então, pelo menos hoje, corrigir o questionário, tá? E o assinale X, a única alternativa correta. Vamos lá. Qual é a origem e o significado da palavra mordomo? Origem e significado da palavra mordomo. É a chamada pergunta 2 em 1. Qualquer um pode abrir o áudio e me dar a resposta. A palavra mordomo vem do latim e significa administrador de um bem de uma pessoa ou de uma casa, né? Perfeito. Eu vou dar preferência a uma definição um pouquinho mais longa. Só faltou uma frase. Perfeita, a irmã não está errada, mas faltou uma frase. A palavra vem do latim maiordomo. Maior, porque está escrito major, né? Mas o J no latim se pronuncia como I. Então, a palavra vem do latim maiordomo e significa o criado maior da casa, ok? Administrador dos bens da casa, ok? Econômo. Aí, no caso, você pode dar uma das três. O administrador dos bens de uma casa, compreende? Criado maior da casa ou econômo. Se essa questão aparecer, se essa
questão aparecer na prova, você pode escolher apresentar as 3 respostas. Alguém está me acompanhando? Pode apresentar as 3 se quiser, ou uma das 3. Seria criado maior da casa, 1. Administrador dos bens da casa, 2. Ecônomo, 3. Mas tem que apresentá-la assim, começando. A palavra vem do latim maiordomo e significa. Aí no significado, você pode colocar os 3 ou um deles, perfeito? Eu vou aceitar sem nenhum problema. Ou os 3, caso a sua memória volte a lembrar, ter eles em sua memória, ou um dos 3, pelo menos. Irmã Isabelle, a senhora estava no invisível, voltou. Que bom. Agora ficou melhor. Ei, parece que a senhora adivinha o que eu vou falar. Lá, ela voltou para trás de novo. Ei, Jesus. Mas Isabelle parece ioiô, ela vai e volta. Senhor, ela estava grande, agora ficou pequenininha. Ô, pastor, eu vou sair e vou entrar pelo iPad, tá? Vai ser rapidão. Perfeito, eu queria que o iPad Vai ficar ficaria... melhor. Acredita, vai ficar 8K. Fala sério. Tão bom que vai entrar uma aula dentro. Eu não desisto, irmã. Eu estou orando muito pelo Alan. Fica incomodado, Vai perder o voltar. sono, para ficar aí do seu lado. Não, eu sei que uma oração meio esquisita, mas sim, eu tiro o sono do Alan. Tira. Vai. Até ele voltar, está com a esposa estudando. Em nome de Jesus. Deus abençoar. Vamos lá. Número 2. Qual é o significado da palavra mordomia? Já falamos, né? Não falamos. Sua origem e a qual texto bíblico está ligado. Agora, muito cuidado aqui para não confundir. Uma coisa é o significado de mordomo e outra coisa é o significado da palavra mordomia. Vamos lá. Qual é o significado da palavra mordomia, sua origem e a qual principal texto bíblico está ligado? Então, aqui é uma pergunta contendo 3 partes. Vamos lá. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo. Vem do grego oikonomia, texto de Lucas 16, 2-4. Maravilha! Oh, meu Deus! Essa é a irmã Angélica Bonjú. Mais objetivo impossível. Perfeito. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Origem do grego oikonomia e o texto Lucas 16, Ô, baby. 2-4. Prático e objetivo, sem rodeios. Vamos lá. Número 3. Defina em poucas palavras o que é mordomia cristã. Em poucas palavras. Vamos lá. Quem pode me dar essa definição? É só a irmã Angélica, não deixa ela sozinha não, por favor. Ninguém conseguiu responder essa pergunta? Meu pai! Pastor, todo serviço que o crente realiza para Deus? Esse seria uma definição mais ampla, um desdobramento. Eu estou pedindo, na Eu verdade... escrevi sim, pastor. Não sei também se está certo, né? A intenção do nosso coração e o compromisso para fazer a obra de Deus. Também pode ser, mas tem lá embaixo, se vocês forem lá no rodapé da apostila, tem uma definição bem curta, bem interessante. Lá embaixo na página 3, né? Mordomia cristã. Tem lá no número 2, a mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Ok. Então, mordomia cristã, poderíamos resumir numa frase baseada nesta que a apostila está apresentando. A capacidade de servir a Deus, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. A capacidade de servir a Deus, reconhecendo que tudo o que temos vem dele.
seja você tendo a capacidade espiritual, material, ministerial, entende? Temos que reconhecer que tudo vem dele. Então, define, então, assim, mordomia cristã. É a capacidade que de Deus recebemos em reconhecer que tudo vem dele. Número 4. Quanto à mordomia dos bens materiais, qual é a característica dominante comum desde o Gênesis após a queda até os dias de hoje? Repito de novo a pergunta. Quanto à mordomia dos bens materiais, qual é a característica dominante comum desde o Gênesis após a queda até os dias de hoje? Que Tem devemos uma trabalhar, que Sim, devemos trabalhar honestamente. Gênesis 3:19, com o suor do nosso rosto. isto, perfeito, perfeito, perfeito. Ou que o homem emprega esforços com o suor do seu rosto, Gênesis 3:19, para obter os bens de que necessita, e isso é de maneira constante. As duas respostas, tanto a da irmã Angélica, que foi bem curtinha, porém objetiva, como a resposta que está aí na apostila. Desde que você apresente o ponto principal. Então, se você consegue responder a pergunta apresentando o ponto principal, não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. Entenderam, então? Então, vou repetir. Desde o Gênesis após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto, Gênesis 3:19, para obter os bens de que necessita. Isto é feito de maneira constante. 1 de Tessalonicenses 4:11. Número 5. Qual é a palavra que a Bíblia define como idolatria ao dinheiro? Avareza. Avareza. Essa é fácil no planeta Terra. Avareza. Avareza. Perfeito. Número 2. Assinale com X a única alternativa correta. Número 1. A mordomia cristã valoriza. Qual é a letra? D. D de dado. A interioridade do crente. Número 2. O segundo mandamento enfatiza que. Qual é a letra? A. A. Letra A de Antônio. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Número 3. Deus não demoniza o quê? Qual a letra? Letra E. É nenhuma das respostas anteriores. Por quê? Porque a frase correta que está na apostila é: não demoniza a riqueza nem diviniza a pobreza. E aqui não temos nessa frase exposta, por isso nenhuma das respostas anteriores. Então, letra E. Número 4. O corpo humano possui Pastor, qual a não letra? seria a letra A, não? Não Não. demoniza a riqueza, nem diviniza a avareza. Não, 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 não. Olha lá na apostila, irmão. Vai lá na apostila, na página 4, número 2. O cristão e as riquezas. Está me acompanhando? Página 4.2. O cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Essa frase não está aí. Dê uma olhadinha, com atenção. Correto, eu me confundi aqui. Mas esse é o objetivo do exercício, é levar o aluno a se confundir. E é para driblar o cérebro do aluno, né? E nós conseguimos driblar o cérebro do irmão João Cavalcante. Mas os outros Não aí é ficaram difícil, ligados. não, pastor, driblar o cérebro desse aqui, não. Mas a gente aprende ao longo da vida, gente, de driblar o cérebro dos demais, né? Se driblaram o meu, não vou driblar o de vocês, né? No momento que o meu cérebro ficou driblado para lá e para cá, eu fiquei mais esperto. Vocês vão ficar também espertos no mundo. E depois que vocês fecharem esse curso básico, é muito difícil alguém colocar a pastora Darlete no bolso.
Vai ser difícil. Qualquer um quer falar qualquer bobagem para a pastora Adalete. Para. Não é desse jeito, não. Aí, pastora Adalete, desce o chicote da palavra, né? Aí deixa o caboclo pianinho de cabeça babosa. A pastora sabe, ó. Porque ela está esperta, ela está ligada, gente, né? Que ela tentando driblar ela, mas agora é ela que vai driblar. Pode ter certeza, pastor. Eu sei que a senhora é assim, mas vai ficar melhor. Ninguém vai colocar a senhora no bolso. Nem a senhora, nem o Kleber, nem Isadora, nem irmão João, nem irmã Isabel, nenhum de vocês. Nós estamos Vou aprendendo até... com o pastor Preste, né, gente? Então nós vamos ser bons alunos. Não, aprender com professores. Jesus de Nazaré e com o Espírito Santo, né? Quando a gente aprende com Jesus e com o Espírito Santo, é ruim que alguém Pastor, coloca a gente mas no Jesus e o bolso. Espírito Santo te usando para nos ensinar. É a misericórdia dele, só uai. isso. Ele é o mestre, né? Eu sou apenas Nós um mordomo. Não, mas nós vamos ser Estamos aqui praticando. vão aprender muito e ser bons professores, em nome de Jesus. Deus seja glorificado, né? Mas eu Para a continuo glória sendo de Deus. mordomo. Para a glória de Deus. Amém, amém. A senhora me anima com as suas palavras. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, já está resolvido esse mistério. Então, número 3, letra E, nenhuma das respostas anteriores. Número 4, o corpo humano possui, qual a letra? D. D. D de dado, 206 ossos e 216 tecidos organizados. Número 5, casa terrestre. Esta expressão refere-se a qual a letra? Letra B. B. B, temporalidade do corpo. Número 6, textos bíblicos nos quais Deus condena a prostituição, adultério e fornicação. Qual a letra? D. D. C de casa. Aí é necessário a leitura dos textos bíblicos. Irmã Isabelle, 8K é pouco, 12K. Cabe até 2 Alans aí do seu lado. Meu Deus, se fosse possível duplicar o Alan, teria ali Alan 1 e Alan 2. Meu Deus, parabéns, né? Sua imagem está agora espetacular. Que é isso, né? Gente, se você quer comprar um bom iPad, converse com a irmã Isabelle. A irmã Isabelle tem o endereço certo, porque não é qualquer um que tem um iPad com uma imagem dessa. Jesus da glória. Vamos lá. Número 6, letra C. Número 7. É o ponto fundamental da mordomia do corpo. Número 7 é a letra? A. A de abaco, A de ampola. Essa santificação do corpo. 8. Meios que Deus usa para a nossa santificação. Muito cuidado aqui, porque aqui é pegadinha. Vamos lá. Vamos ver se B. alguém cai nessa pegadinha. Letra? B. B. Eu ouvi C de casa? Não, B. B. Ah, B. B de bola, B de bola. A palavra de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Ninguém caiu nessa pegadinha, né? E eu querendo que alguém caísse na pegadinha, mas ninguém caiu. Que coisa! Vocês estão ficando espertos, hein, gente? Graças a Deus. Falei, agora eles vão cair nessa pegadinha. Não tem jeito. Que nada. Tá todo mundo ligado, graças a Deus. 8B. Número 9. Aqui vocês vão cair. Ah, aqui não tem jeito. Aqui vocês vão cair no buraquinho. A expressão sacrifício vivo. Qual é a letra? C. C. D? Ouvi D de dado? C. C. Ah, C, meu Deus. Não tá dando certo, não. Vocês não estão caindo nas minhas pegadinhas, tá certo. Número 9, letra C. Remonta aos tempos do Antigo Testamento. Número 10. A expressão sacrifício agradável. O salvo é visto pelo Senhor. Qual é a letra? D. D de dado, como oferta de grande valor. Próxima aula, então, nós vamos corrigir o número 3. Preencha as lacunas, muita atenção. Aqui dá um pouquinho de trabalho, tá? Vamos corrigir, preencha as lacunas. E o número 4 também dá um trabalhinho muito interessante. Relaciona a coluna A com a coluna B e o número 5, que é curtinho, tá? Marque C para certo e E para
errado, tá bom? Então, faremos isso. Na próxima aula, começou a aula, já estamos corrigindo, porque ganhamos tempo corrigindo os exercícios sempre no início da aula, em vez de fazermos no final, porque no final a gente tem como, não é, fazer a interrupção da matéria. Já na questão do exercício fica complicado, porque a gente tem que concluir os exercícios. Alguma dúvida? Conferiram tudo direitinho? Tudo certinho? Sem nenhum problema? Maravilha. Voltamos então para a apostila. Voltamos então para a apostila, página 5. A dimensão espiritual do corpo. O corpo, segundo as Escrituras, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Desculpe que eu vou espirrar, perdão. Parou no meio do caminho. Vinha com toda a força, por alguma razão parou. Desculpe. É o ar-condicionado, né? Hoje fez 100 graus Fahrenheit aqui, e o ar-condicionado nós tivemos que aumentar um pouquinho, né? E quando aumenta um pouquinho, dá esse problema de corrimento nasal. Mas vamos lá. O corpo, segundo as Escrituras, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Corpo do pecado. Estranha expressão, não é verdade? Note esse versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Romanos 6,6. Nele a expressão corpo do pecado, veja só, refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. E é um tanto natural, não é? A pessoa que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador vai dar vazão, vai dar expressão ao que sua mente e o seu coração tem, ou seja, as obras da carne. Aí você entende, porque as pessoas usam o corpo para fazer o que bem quiserem, né? Porque elas se embebedam, se embriagam, fumam, se prostituem, comem demais, entende? Elas estão fazendo aquilo que lá dentro a sua alma está pedindo, está exigindo. É o vazio enorme de Deus que tem dentro de cada alma, de cada ser humano. Mas quando o indivíduo conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele vazio, ó, é preenchido. E aí o corpo fica sob o domínio de quê? Do Espírito Santo. Então a gente passa a ter o quê? Regras, normas, equilíbrio em saber usar corretamente os nossos corpos. Naturalmente, então, a nossa natureza pecaminosa nos leva, não é, a mal usar o corpo que Deus nos deu. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Eu acredito que as irmãs percebem isso mais rápido que os irmãos, né? A mulher, por natureza, gosta de estar na frente de um espelho, procurando quantos pés de galinha tem aqui, quantos tem aqui, quantos tem aqui, quantos tem aqui. O homem já não se dá o trabalho, né? De quantos. Se bem que ultimamente eu estou fazendo essa pesquisa e está dando certo, né? Hoje eu acordei, tinha um pequeno aqui. Não tinha na semana passada, um pezinho de galinha, né? Agora de tarde eu fui lavar o rosto e encontrei outro aqui. Falei, caramba, será que é 2 por dia que aparece? Daqui a pouco eu vou estar igual um pé de pato É no só meu parar de rosto. procurar, pastor. Não procura, não. Acredito. Quem procura, acha. Quem procura acha. Eu creio que Tem que vou parar seguir de procurar. Eu vou seguir o conselho do irmão João, eu vou esquecer e procurar pé de galinha. Mas o homem, na verdade, ele não é dado. Interessante, né? A mulher que é mais sistemática, ela é mais cuidadosa com a sua aparência, com o seu envelhecimento. O homem não tem muita. Não é que ele não dê importância, ele se dá conta quando o negócio já aconteceu, né?
quando ele já está sensivelmente envelhecido. Uau! Quanto eu envelheci em 3 meses, 5 meses, em 1 ano. Mas esse é o nosso corpo, né? Quem dera que fosse possível manter a nossa aparência de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Mas isso só vai acontecer quando recebamos, não é, o corpo glorificado. Casa terrestre, outra expressão que a Bíblia nos apresenta sobre o corpo, espiritualmente falando. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, ou seja, nosso corpo é temporal, ele é passageiro. Sua constituição física, porque o corpo é a forma do espírito, ou seja, aqui dentro tem um ser imortal em Cristo. Claro, sem Cristo estávamos separados de Deus. No momento que conhecemos Cristo, aqui dentro agora tem um ser, que é um espírito, que ele é sustentado pelo próprio Deus. O espírito que mantém os nossos corpos de pé é um milagre. A nossa existência em si, ela é um milagre. Os cientistas não conseguem entender como um ser humano consegue passar um dia inteiro sobre seu próprio corpo. Não é apenas uma questão de músculos, não é uma questão de sangue, de tecidos, é uma questão que há um ser sobrenatural chamado Espírito de Deus, que motiva, que energiza, não é? Vamos assim usar essa expressão, o nosso espírito. Aqui dentro tem um ser, aliás, 2 seres, né? O nosso espírito humano e o espírito de Deus, que mais do que nunca mantém a nossa existência na presença de Deus. Então, esse corpo é uma casa temporária, a morada passageira. Pedro fala em 1 de Pedro 2,11, que nesta terra somos peregrinos e forasteiros. As pessoas que não têm Cristo creem que acabou a vida neste corpo, acabou tudo. Mentira. Começa. Nós que temos a esperança em Cristo, quando esta vida sai deste corpo, acaba neste corpo, continua uma outra, melhor ainda. Por isso que Paulo dizia, ou chegou a dizer, viver é Cristo e morrer é lucro. Então Paulo dizia que a morte era lucro, e é verdade. Se nós olharmos por um ponto de vista natural, ninguém pensa na ideia da morte, porque não é normal gostarmos da morte. Ninguém gosta da morte. Morte é separação, morte é um estado estranho, né? O homem não foi criado para morrer. Mas se nós cristãos, hoje, que temos a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, partirmos, irmos para a eternidade, você me perguntaram, pastor, se Jesus me chamar hoje, e aí? Estou no lucro. É ruim para quem fica. É ruim para a família, para a esposa, para o filho, para os amigos, para os parentes. É ruim. Mas para quem vai tendo convicção, meu Deus, é bênção, não é? Não que tenhamos que ter sentimentos de suicida, quero morrer para escapar das provas dessa vida, não, é fuga. E o crente não foi chamado para viver uma vida de fuga, mas uma vida de superações no poder do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Primeira carta aos Coríntios 6,19. É um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição, que é um grande problema ali na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto estava recebendo um grande grupo de pessoas novo-convertidas. E a maioria desses novo-convertidos eram prostitutas e prostitutos. E não conseguiam ainda se libertar da velha vida. Vamos ser sinceros, né? Pessoas que passam anos na vida de prostituição, quando conhecem a Cristo, elas precisam ser acompanhadas com um trabalho de
libertação. E o que me dói hoje é que muito pouco se faz isso nas nossas igrejas. E quando se faz um trabalho de libertação, ele não é sério. São pouquíssimas as igrejas hoje no Brasil e aqui na América que fazem trabalhos sérios de libertação. Via isso há 20, 30, 40 anos. Era muito normal. Mas hoje, se você vê uma igreja, e isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um alerta, só isso, que faz um trabalho de libertação com seriedade, aplaude e dá glória a Deus. É difícil, é muito difícil. E tem igrejas que nem acreditam que as pessoas que vêm do mundo precisam passar por um processo de libertação. Observa que essas igrejas que não acreditam nisso são as igrejas mais problemáticas, porque a pessoa vem do mundo, vem com uma carga pesadíssima que trouxe do mundo. E alguns pastores pensam que a mudança vai ser assim, no estalar de dedos. Não, meu irmão, tem que ter acompanhamento, tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter aquela pessoa que tem a visão de Deus, a visão bíblica, e dizer, nossa, a pessoa veio estragada do mundo, veio como uma prostituta, um prostituto, veio como um viciado, um químico dependente. Ei, ela sozinha não vai aguentar caminhar, ela precisa de ajuda, ela precisa de passar por um detox, né? Vamos assim dizer, espiritual, um processo de desintoxicação espiritual. Gente, vamos ser sinceros, não são todos que entram na igreja que vão até o fim. Não vão até o fim, porque dependendo do passado que essa pessoa teve, ela vai no meio do caminho parar e desistir. Mas de quem é a culpa? Da pessoa? Não, irmãos, não é da pessoa a culpa. É o peso que oprimiu por tanto tempo esta pessoa, e nós temos que ter o quê? O amor e a visão para entender. Ela precisa de ajuda. Todos, irmãos, precisam de ajuda. Agora, vai depender da visão da igreja, do pastor, do ministério, sobre este cuidado que hoje, infelizmente, é ignorado. Irmã Isabelle. Pastor, igual o pastor está falando sobre esse processo de desintoxicação, falando de corpo e espírito, né? Existem pessoas que passam por um processo de libertação de anos, né? Às vezes são castas, né? Que precisa ali estar limpando. Esse processo é feito no espírito da pessoa e reflete no corpo? Não, que é o contrário. Não, é na alma. Na alma. Me permita abrir um rápido parênteses, bem rapidinho, para deixar um esclarecimento, isso é importante. O nosso ser é dividido em 3 partes, segundo a Bíblia. 1 de Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo. Agora, olha a ordem que Paulo coloca lá, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vírgula, espírito, alma e corpo. Espírito primeiro, alma em segundo, corpo em terceiro. Explicando o seguinte, que a transformação espiritual de cada um de nós vem de dentro para fora. Então começa onde? No espírito. Só para você entender, o espírito é o fôlego de vida que Deus soprou e colocou dentro de nós. Então nós temos esse fôlego de vida. Foi o próprio Deus que soprou e colocou dentro de nós. É a fonte da nossa vida em todos os sentidos, da vida biológica e também da vida espiritual. Segunda importante coisa, antes de conhecermos a Cristo, o nosso espírito estava como? Em trevas, em escuridão. Não havia luz. O pecado encobria o nosso espírito. Está lá, existia sempre, porque ele é a fonte da vida. Mas a alma, tão carregada de pecados e escrava das ações de Satanás, escurecia o quê? O espírito. Todo o problema não está no espírito, ainda que o espírito ele recebe a consequência da onde? Da opressão da alma. A alma é a que dá identidade a cada um de nós. Emoções, mente, emoções e vontade. Na alma estão os nossos pensamentos. Na alma está a nossa capacidade de escolher o bem, o mal, o certo e o errado.
Na alma estão as nossas emoções. Então, a alma, ela é o objeto da opressão das trevas. A alma oprimida, o espírito fica preso, fica em escuridão, não pode adorar a Deus, não pode reconhecer a Deus, não pode glorificar. Isso é interessante, gente. Toda adoração de nós não está na alma, está no espírito. Por isso que Jesus diz lá em João 8, 32 e 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas por onde começa essa libertação? Qual é o primeiro passo? Alma. Alma. Por isso que Paulo fala várias vezes que o Senhor veio ser o nosso Redentor e Salvador das nossas almas. Preste atenção, você não vai ler nenhum texto que diz salvação do nosso espírito, nem redentor dos nossos espíritos. Vai falar salvação da nossa alma. Já leram isso na Bíblia? Paulo fala demais dessa expressão, salvação da nossa alma. A nossa alma que precisa ser salva, ou seja, nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. Então, todo problema está na alma. Ela é uma parte imaterial? É. Ela é uma parte espiritual, entre aspas? É. Então, todo o trabalho tem que ser feito o quê? Na alma. Porque a alma tem o ponto de conexão direta. Aonde? Com o corpo. Então, a alma ela tem duas conexões, tanto para um lado, que é para dentro do espírito, como para o outro lado, que é para dentro do corpo. Olha só, então a alma está no meio. Uma alma transformada, iluminada, salva, liberta, santificada, ela vai ser de bênção para o espírito, porque aí vai nos dar liberdade para adorar, para louvar, para reverenciar a Deus, para submeter-se a Ele. E uma alma sadia vai ser também reflexo para um corpo sadio, porque vai trabalhar na visão, na audição, no olfato, no tato e no paladar. Então, todo o nosso problema espiritual está na alma. Alma sadia, corpo sadio, espírito sadio. Alma enferma, corpo enfermo e espírito enfermo, apagadinho, oprimido, cheio de escuridão. Por isso, irmãos, como é importante quando uma pessoa entra na igreja, toma uma decisão para Jesus, que lindo é que se os líderes rapidamente identificassem, vamos acompanhar aquela vida, vamos trabalhar com a graça de Deus sobre a mente, sobre as emoções, sobre a sua vontade. Vamos ver como é que está essa pessoa. Veio estragada, ferida, arrebentada lá do mundo. Se veio com vícios, como trabalhar para reverter esses vícios, né? E alguns vícios leva tempo, você sabe disso, não é? Tem pastor que, desculpa a expressão, é meio bruto, ignorante. Camarada passou 25 anos agarrado com cigarro, que ele quer que o camarada em 24 horas jogue o cigarro na rua. Não, tem gente, eu conheço crente que passou 11 anos para se libertar do tabaco. Alguém disse, essa pessoa não teve fé, mais fé do que você. O problema é que o tabaco cria uma chamada dependência química. Além de oração, de jejum, tem que ter um tratamento médico para trabalhar com o cérebro na limpeza, na verdade, da nicotina, porque a nicotina ela se torna uma necessidade orgânica. E agora? Você vai falar para o teu cérebro, manda embora a nicotina, não é assim não. Jesus pode limpar o cérebro e transformar o organismo e não precisar mais da nicotina, mas naturalmente é um processo lento, demorado. Mesma coisa uma pessoa que passa anos envolvida com cocaína, LSD, crack, maconha, qualquer outro tipo de droga, tudo toma um tempo, tudo leva um tempo. Que Deus tenha misericórdia, dê visão e amor aos pastores no cuidado de certas pessoas que entram na igreja. O que adianta dizer, nesta noite tivemos 20 decisões e em 3 meses daquelas 20 decisões só 3 ficam na igreja?
Valeu a pena dizer isso? Tivemos hoje 20 decisões, que glória é nada. A glória é aquelas 20 irem até o final, firmes, sadias, bem cuidadas e bem acompanhadas. Pecados contra o corpo. Vamos lá. Vamos entender na Bíblia quais são os pecados contra o corpo, porque o corpo ele faz uma conexão muito forte, tanto com o mundo espiritual, como com o mundo físico. Só para você entender. Por isso que o casamento não é apenas a união de dois corpos. Não. É mais do que isso. Casamento é a união de duas almas e dois espíritos. Por isso que quando ocorre o divórcio, presta atenção que eu vou lhe dizer isso porque isso tem base bíblica. Quando ocorre algum tipo de divórcio, não importa qual a razão, se está justificado ou não à luz da Bíblia, o divórcio ele cria uma fratura na alma e no espírito. Eu não conheço, a menos que você me diga, pastor, eu conheço, mas eu não conheço. Ao longo de mais de 45 anos, nenhuma pessoa que passou pelo processo do divórcio ter conseguido superar 100%. Não consegue superar. É impossível. A superação chega como no muito 80%. No muito. Gente, no muito. Com uma operação de Deus em cima, bem forte. Mas ninguém consegue superar 100% um divórcio. Porque é uma fratura, gente. Quebra. Deixa brechas. Deixa quebraduras. Tanto no espírito como na alma. Jesus, aliás, Deus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Agora, percebendo o versículo? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso quer dizer que nem toda união é Deus que fez. Nem toda união foi Deus que fez. Quando é Deus, tanto um lado como o outro sabem, não tem um jeito. Não vão dar uma de doido para separar que vai dar ruim, vai dar problema. Entende? Por isso que hoje, vou dizer uma coisa que eu não costumo nem testificar em público, mas eu tenho estado assustado. Tenho ouvido de boca de pastores. Pastor, quanto tempo o senhor está casado? Qual o problema? Qual o porquê da pergunta? Não, seja sincero. Quanto tempo de casado o senhor tem? Olha, se Deus quiser. Se eu não morrer, nem minha mulher morrer, Jesus não nos chamar, dia 9 de outubro agora faremos 30 anos. Foi o quê? Quinta passada, um pastor ficou de boca aberta numa videoconferência. O senhor está chegando a 30 anos? Meu Deus, que vitória! Porque eu não estou entendendo. 30! Um homem de 73 anos. 30! Meu Deus, isso é vitória na terra! Eu não estou entendendo, irmão. Pastor, eu já estou no terceiro casamento. O quê? Estou no terceiro casamento. O meu primeiro casamento não durou 5 anos. O meu segundo, muito difícil, chegou a 13. E agora estou no terceiro casamento, 2 anos. Ele mostrou na filmagem, né? Estávamos como hoje aqui. Essa aqui é a minha terceira esposa. Eu conheci a primeira e a segunda, mas a terceira eu não conheci. Uma menina de 29 anos de idade. Eu pensei que era filha. Essa é a sua esposa? Linda, uma deusa. Sem comentários. Eu falei, será que esse homem está buscando uma filha ou uma esposa? Fiquei quieto, claro. Amém, irmão. Deus me abençoe. Quanto tempo? 2 anos e 7 meses. Glória a Deus. E eu fiquei quieto. Jesus, não dá para a gente falar diante de certas coisas, a gente tem que ficar quietinho, só dá glória. E depois ele, parabéns, pastor, parabéns. 30 anos com a mesma mulher, isso é vitória. Obrigado. Aonde eu quero chegar, irmãos? Eu não sou melhor do que ninguém, mas hoje parece que está raro, está difícil. Casais passarem de 10, 15, 20 anos. Você é tido como ET, extraterrestre, sobrenatural. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Não somos. Temos falhas, problemas, desafios, diferenças. Hoje minha esposa tomando café comigo olhou para mim, rapaz, fala minha filha. Quando minha esposa fala rapaz é bomba. Rapaz, falou 2 vezes. Fala minha filha, solta. Se aguentar 30 anos é Deus na terra. Amém.
Aí me deu um abraço e repetiu 2 vezes: aguentar você 30 anos é Deus na terra, para você ver. Então, é um milagre no nosso caso, mais do que um milagre, é um redobramento. Eu falei, papai do céu, não sabia que era tão complicado assim. Falando sério, irmãos, é vitória. Quando Deus nos dá graça para juntos passarmos uma vida, né? Entre nós, 30 anos, 40 anos, 50 anos, é uma vida que não é para qualquer um e é um privilégio que Deus dá. Eu participei no ano retrasado de bodas de marfim. Sabe o que é bodas de marfim? 80 anos de casado, gente. Que isso? 80! Ele 102, ela 100. Eu falei, eu não chego lá, não. Eu não chego de jeito. 80. E os dois rindo, claro, com uma bonita dentadura, né? Dentadura. Já pensou com 102, com dente natural? Oh, meu Deus, aí é milagre. Aí é milagre, né? E os dois felizes. Eu falei, como é que está, meu irmão? Olha, me sinto como um menino, sério. Tanto que nós vamos sair de lua de mel. Que? Sério, sério. Irmão, desculpa, com a idade 102, sério. E ela 100. E vocês estão animados para sair de lua de mel. Pastor, com 80 a gente tem que brincar um pouquinho, né? Não sei como é que eles vão brincar, mas estavam felizes. 80 anos, servos de Deus, né? Ele evangelista, ela missionária. Mas eu estou falando isso sobre como é difícil hoje os relacionamentos estarem protegidos, né, desses pecados contra o corpo. Vamos lá entender isso aqui, porque isso aqui causa uma confusão na cabeça de muita gente. Muita gente pensa que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Prostituição, adultério e fornicação. Alguns de vocês já fizeram essa pergunta? Há uma diferença entre prostituição, adultério e fornicação? Quem de vocês já fez essa pergunta? Alguém já fez alguma vez? Pelo menos uma vez ou não? Pelo menos uma vez. Amém. Nossa irmã Angélica. Vamos ver biblicamente. Qual é a diferença? Uma vez que a Bíblia ela é bem específica, né? Quando ela fala de prostituição, quando ela fala de fornicação, quando ela fala de adultério. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. Então, vamos começar entendendo isso aqui, ó. Usar o corpo para fins sexuais, vendendo-o, isso é prostituição. Nos Estados Unidos, você deve saber, como em vários países do mundo, a prostituição é uma profissão legalizada. Quando eu só fui uma vez só, para nunca mais voltar, porque eu fiquei apavorado. Quando eu fui à Holanda, eu me assustei terrível, né? Também conhecido como Países Baixos. No centro de Amsterdã, que é a capital da Holanda, ou Países Baixos, você vê vitrinas, como de lojas de sapato, de bolsas, e de repente, quem aparece na frente de uma vitrina? Uma mulher nua. Eu me assustei, falei, que é isso? A mulher está faltando com um problema na cabeça? Porque é o que eu poderia deduzir. O que faz de uma mulher nua na frente? Mas não era uma, tinham várias vitrinas no centrão de Amsterdã. Eu entrei em parafuso, aqui, aonde eu me meti, meu Deus, o que é isso? Será que eu estou num prostíbulo? E realmente o centro de Amsterdã é um prostíbulo de luxo, é um prostíbulo legalizado. Você não sabia, eu me assustei, né? Eu tinha vindo da Bélgica com um companheiro pastor. Ele ficou no hotel e eu vou dar uma saidinha no centro de Amsterdã. Ele estava cansado, pegou no sono. Quando eu voltei, ele pediu perdão. Pastor, me desculpe, eu tinha que ter lhe avisado. Como assim? Caminhar sozinho no centro de Amsterdã é perigoso. Eu acredito que o senhor viu uns negócios estranhos. Vi muita mulher nua na frente de várias... O que é isso? Eu esqueci, perdão. A prostituição aqui é a coisa mais normal. Elas são a vitrina viva, né? E mostram uma tipo de um letreiro assim, né? Coladinho, né? As horas que ela cobra para estar com uma pessoa. É assustador. Daí vem a pessoa do lado de fora, levanta a mão, tipo um leilão, né? E coloca-se como aquela que deu a oferta maior e entra por uma portinha. Eu falei, uau! Vi isso também no norte da Suíça e no leste
da Áustria, ou seja, na Europa, em vários países, a profissão de prostituta ou prostituto aplicada ao homem é totalmente normal. Aqui nos Estados Unidos, o estado de Louisiana é super normal, sobretudo na cidade de New Orleans. Já ouviram falar dessa cidade? New Orleans. Uma das razões que o furacão Katrina arrebentou com New Orleans foi que a ira de Deus caiu sobre aquela cidade carregada em prostituição. É uma das cidades mais carregadas de prostituição em todos os Estados Unidos, porque lá é legalizado, além do lesbianismo, gay, tudo que você imaginar de podre tem naquela cidade, além da prática de feitiçaria chamada voodoo. Já ouviram falar voodoo, uma prática de feitiçaria? New Orleans também é cheíssimo. Então, várias razões entendemos como cristãos do porquê que New Orleans foi devastada pelo furacão Katrina no ano de 2005. Ou seja, a ira de Deus subiu e desceu o resultado. Vamos lá. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 de Coríntios 6:13b, 1 de Tessalonicenses 4:3. A Bíblia também tem graves admoestações para quem comete o pecado de adultério, que é o relacionamento sexual extraconjugal. Vamos lá, vamos entender o que é o adultério. Uma pessoa casada se relacionando com outra pessoa casada. Esse é adultério. Uma casada com uma solteira. Isso é adultério. Agora, e fornicação? Vamos lá. Fornicação é o relacionamento sexual entre solteiros. Rapaz solteiro, menina solteiro, tiveram relação sexual no casamento, fornicaram. Já no caso de casados, ela casada, ele solteiro, adultério. Ou ele casado, ela solteira, adultério. Tá? Vamos procurar separar isso. Então, adultério, um dos dois está casado, o outro pode estar solteiro. A fornicação, os dois têm que estar solteiros. Então, o adultério pode ser os dois casados, ou um deles apenas casado e o outro solteiro, ou viúvo, ou separado, o que seja. Mas o que vai definir é que o adultério sempre vai acontecer com um dos dois casados. Já a fornicação vai acontecer com os dois solteiros. E a prostituição é o uso do corpo com fins de venda, de ganhar dinheiro. Ok? Está clara a separação dos três? Tá bem explicado? Porque a Bíblia dá bem claro também exemplos de prostituição, de adultério e de fornicação. Aí temos a homossexualidade. A palavra homo é uma palavra latina, um prefixo latino que quer dizer um. Homossexual, um só sexo. Vamos lá. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-a abominação a Deus. Levítico 23, 18 e 20. O Novo Testamento confirma esta condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aquela listinha aqui é pesada, né? Então, primeiro, quem não vai herdar o reino de Deus? Os devassos. Os que cometem todo tipo de perversão, tanto sexual como não sexual. Os idólatras, os que adoram a não apenas imagens, mas a qualquer outra pessoa ou coisa que tira o lugar que pertence a Deus. Os adúlteros, já falamos. Os efeminados, que também podem ser os travestis ou os gays. Os sodomitas, que é uma prática homossexual, não vou entrar aqui em detalhes porque é constrangedor, né? Foi um dos pecados, ou o pecado que levou a Deus destruir Sodoma e Gomorra, daí o nome sodomita, é uma prática
homossexual praticada entre os gays. Eu não vou entrar em detalhes, repito, porque é muito constrangedor falar disso. Ladrões, pessoas que tomam posse de bens que não lhe pertençam. Avarentos, os amantes ao dinheiro. Os bêbados, os que enchem a cara com bebida alcoólica. Os maldizentes que estão murmurando e xingando e praguejando. Os roubadores, é um tipo de ladrão profissional. Todo esse povinho aí, ó, não vai herdar o reino de Deus, que está bem claro em 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:18 e 32. Depois tem outro pecado contra o corpo, transexualidade. É o chamado transgênero. O que é isso, pastor? Transgênero. Joga nas duas linhas, nos dois campos. E na linguagem da gíria do Rio de Janeiro, é chamado de gilete, ou como nós conhecemos, travestis. Tem os dois sexos, se relaciona com os dois sexos. Isso realmente é triste, irmãos. É como o ser humano chegasse ao nível extremo de degradação. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, o homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes, trazendo confusão entre eles. Isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus, da criação da família, como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Creio que vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que nascem com problemas genéticos, né? Eu conheci alguns anos atrás uma senhora que nasceu estranho, né? Com testículos. Não é normal. Ela tinha os órgãos genitais femininos totalmente normais, com exceção dos testículos. Estranho, né? Totalmente, isso é uma atrofia, uma distrofia, como se diz na medicina, né? Era uma mulher, tinha útero, tudo normal, só tinha testículos. Estranho. Com o passar do tempo, ela começou a ter um comportamento estranhíssimo, né? Minha mãe a conheceu já bem de jovenzinha, e passados uns 25 anos, ela foi fazer-nos uma visita, só que nesse dia eu fiquei chocado. Passaram-se 25 anos, eu sou a Fernanda. Mas eu olhei, Fernanda? Está Dona Dalva, sua mãe? Tem um negócio errado aqui. Se a senhora é Fernanda, como é que a senhora está falando com voz de homem e de aparência? Ah, você era bem pequeno, você talvez não se lembra de mim. Aí fiquei assustado, olhei assim. Dona Amélia, ex-Dona Amélia. Aliás, Amélio, chama-se Amélio. Amélio, ou Amerindo, chamava-se, não me recordo bem se era Amélio ou Amerindo. Amerindo. Eu sou Amerindo. Senhor Amerindo? Coisa. Ou seja, uma confusão generalizada. Nasceu mulher, mas com o passar do tempo assumiu um corpo de homem, mas manteve até aquela data, não sei se vocês têm acompanhado ao longo das informações, alguns anos atrás, mesmo a pessoa querendo mudar de sexo não podia mudar de nome. Não sei se alguém se lembra disso. Hoje já é possível. A pessoa que muda de sexo consegue mudar de nome, mas há alguns anos atrás, 30, 40 anos, era completamente impossível. Ou seja, a pessoa levava uma carga pesada, mesmo assumindo a forma de um homem, nascido como mulher, mantinha-se o nome de mulher. Como também conheço casos ao contrário, né? De homens que nascem homens, mas com parte de órgãos femininos ou com excesso de hormônios. E a tendência com o tempo, se não tem um tratamento, é de ter o problema de conflito de identidade. Então, essas pessoas, geralmente, para tentarem se autocorrigir, elas lançam mão
da mudança de sexo. E é aí que entra o diabo, aí que entra os demônios, aí que entra Satanás para criar um conflito na mente, entende? E mais infelizmente nos dias de hoje, a ciência identifica isso como um transtorno psicológico, não apenas um transtorno físico, e dá a elas, entre aspas, como querendo dar uma chance que ela se encontre, mas neste afã de dar uma chance, piora a situação. E isso é uma abominação aos olhos de Deus. Deus criou o homem, criado o homem. Pode ter a progesterona, como tem homens que têm excesso do hormônio feminino, que busquem um tratamento, mas não parta para o outro lado, não. Nasci homem, mas eu tenho excesso de hormônio feminino, tem que virar mulher. O que é isso, minha gente? Né? Como tem mulheres que nascem mulheres, nascem com bigode. Já viram? Mulher com bigode é um negócio estranho, né? Esteticamente falando, mas hoje existe tratamento para eliminar o excesso de testosterona, que é o hormônio masculino na mulher. Mas hoje, repito, todo cuidado é pouco, porque pessoas com mente fraca, com identidade espiritual fraca, elas podem estar à mercê da influência de espíritos malignos para influenciá-las para mudança de sexo. E aí cria-se enormes conflitos nas suas mentes e estamos hoje assistindo um ambiente muito deplorável. O mais deplorável de tudo isto é a destruição da família tradicional. Não sei se vocês sabem, no Brasil já existem leis que estão permitindo casais de gays e de lésbicas adotarem crianças. Já viram isso? Já viram isso? Aqui é normal. As lésbicas e os gays, os homossexuais, podem adotar crianças. Agora, imagina a cabeça de uma criança. Está lá 2 gays e olhando para uma criança de 2 anos. Papai, papai, papai. Que loucura. Os 2 são pais, papais. E aí, mamãe? Onde está a mamãe? Ou então, 2 lésbicas. Mamãe, mamãe. E a imagem paterna? Onde está? Isso é para destruir o psicológico e espiritual das crianças, porque o diabo sabe, a única maneira de destruir uma família saudavelmente é através da família, através das crianças. Por isso, todo cuidado, minha irmã, meu irmão, que você que tem criança, é pouco. Porque hoje Satanás está entrando dentro das nossas casas através dos programas de televisão, com muita sutilidade, através até mesmo de programas de escola, das escolas públicas, porque das escolas particulares não é tão intenso. Mas no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, hoje, o ataque é pesado às crianças nos programas escolares. A santificação do corpo é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Vamos lá, como é que nós santificamos os nossos corpos? Vamos lá. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. O Altíssimo também o santifica através de Cristo. Então, guarde isso. Jesus Cristo é o principal fonte da minha, da sua, da nossa santificação. Depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, graças a Deus, ele hoje pode viver, residir dentro de cada um de nós. Terceiro, palavra de Deus. Pastor, não gosto muito de ler a Bíblia, não. Mas uma das funções da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é essa aqui, ó. Santificar o nosso ser. Santificar a nossa mente. Santificar o nosso espírito. Santificar todo o nosso ser. E precisamos desses 3 meios de santificação. Aí temos o que? Uma coisa chamada responsabilidade. Não vamos jogar tudo nas mãos de Deus, não.
Ó, a responsabilidade humana na santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado, e acabou. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser um participante desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda, diz Apocalipse 22:11. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: sua fé em Cristo, dedicação a Deus, andando no Espírito, renunciando ao pecado. Ou seja, Deus faz e fará a sua parte. Agora, você vai querer que Deus faça a sua parte? Não funciona. Não vamos jogar a nossa parte para Deus fazer e a gente ficar, de bracinhos cruzados. Temos que fazer a nossa parte, batalhar pela nossa parte. Culto racional. Isso aqui pega. E a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, nosso culto a Ele, segundo Romanos 12:1-2, deve considerar o seguinte tripé: 3 coisas: sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável. Então, resuma isso aqui para você entender. O nosso culto para Deus, ele é e ele deve ser um sacrifício. Ninguém serve a Deus se não for na base de um sacrifício. Mas esse sacrifício não é o mesmo que Jesus fez na cruz do Calvário. Deixamos isso bem claro, tá? Ele fez um sacrifício chamado único. Único. Ninguém pode repetir o sacrifício de Jesus. Porém, você, para servirmos a Deus, temos que servi-lo com sacrifício. Servir a Deus sem sacrifício não é servir a Deus. É qualquer coisa, menos servir a Deus. Vamos lá, vamos entender essas 3 coisas. Sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento. Alguém pode me dar, em poucas palavras, como é que você via o sacrifício no Antigo Testamento? Em poucas palavras, vamos lá. Haviam vários tipos de sacrifícios no Antigo Testamento, vários. Gostaria que você mencionasse um que vem à sua mente. Resuma um sacrifício muito comum nos tempos do Antigo Testamento. Abra o áudio e me diga, bem rapidinho, em curtas palavras, a menos que você não se lembre. O cordeiro, pastor. Cordeiro. Como acontecia o sacrifício do cordeiro? Se a irmã consegue se lembrar. Não precisa dar todos os detalhes, é só os detalhes básicos. Consegue se lembrar? Tinha uma maneira certa, né, de se preparar o sacrifício? Isto. Fale aquilo que vem à sua mente, o que consegue se lembrar. É bem interessante como era feito o sacrifício do cordeiro. A gordura, não era? Faz parte, mas vamos pular essa parte, né? Faz parte, mas tem uns pontos que são mais importantes. Como eram os procedimentos bem básicos do sacrifício do cordeiro? Vamos lá. A gordura é um resultado, é uma consequência, não é tão importante. Mas temos outros elementos mais importantes. Consegue se lembrar? Não. De carbo, não. Que pena. Bom, mas pelo menos mencionou o sacrifício do cordeiro. Alguém consegue se lembrar dos elementos, como funcionava o sacrifício do cordeiro? A pessoa tinha que confessar o pecado e colocar sua mão na cabeça do carneirinho ali, né? Não. A irmã está confundindo de um outro da expiação, animal. isso é da expiação, né? Não, estou falando não estou falando do cordeiro, não estou falando do bode. Pastor, Isso do o bode. sangue era aspergido nas pessoas.
Isto, mas Para purificação. isso é uma consequência, mas eu quero um pouquinho mais atrás. Mais atrás. A irmã Angélica falou do bode, que é o outro tipo de sacrifício. Havia 5 tipos de sacrifício. Mas deixa eu resumir então para vocês como é que funcionava o sacrifício do cordeiro. Tinha que ser macho, de 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito. Não poderia ter os ossos quebrados, com nenhum tipo de defeito, tá? Ele tinha que ser, depois, a sua garganta era cortada, o sangue escorrido, para depois ser aspergido, não é, sobre o sumo sacerdote e o sumo sacerdote. Ele teria que ser cortado de forma proporcional e colocado no altar do holocausto para ser queimado. No momento que ele fosse queimado, aí entra o que a irmã Isabelle falou. A gordura era escorrida. E para ele voltar novamente ao altar do holocausto, e ser pela segunda vez, como fosse uma segunda apresentação. Então, era um ritual bem elaborado e bem detalhado. Os sacrifícios tinham o sacrifício do bode expiatório, que a irmã Angélica mencionou. Eram 2 bodes. O primeiro bode era o bode da confissão. Vinha o sumo sacerdote, colocava a mão na cabeça no primeiro bode e confessava todos os seus pecados. Aí o pecado da pessoa, do sacerdote, era transferido sobre aquele bode. E esse bode era queimado. Ele era apresentado no holocausto. O segundo bode era mais ou menos a mesma coisa. Vinha o sacerdote, colocava a mão na cabeça dele, confessava os seus pecados da nação e era transferido. Só que esse segundo bode, chamado o expiatório, ele não era queimado. Como é que é? Ele era solto no deserto. Porque os 2 bodes representam Jesus. Presta atenção. Diz a Escritura em Isaías capítulo 53 que Jesus trouxe sobre si o quê? Os nossos pecados. Confere. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então, qual é a relação dos 2 bodes com Jesus? O primeiro bode fala de Jesus, que seria crucificado na cruz do Calvário. É o bode que seria queimado. Oh, que interessante. Então ele levou toda a nossa carga, toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade na cruz do Calvário. É o símbolo do primeiro bode que teria que ser queimado. O segundo bode, que recebe a transferência dos pecados, né, da nação e do sumo sacerdote, que é solto no deserto, fala de Jesus. Só que fala do Pai Celestial, esquecendo-se de olhar para nós como pecadores. Ele olha para nós, sim, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele olha para nós vendo que é o sangue de Jesus. Mas se cumpre a palavra do profeta Miqueias, que Deus lançou no mar do esquecimento a memória de todos os nossos pecados. Então, o bode expiatório, ele é o símbolo daquilo que Jesus faria por nós. Hoje, o Pai Celestial olha para nós como nunca tivéssemos pecado, que é o bode expiatório, que foi lançado solto no deserto. Só que ele sabe que somos pecadores, tá? Essa é a importância do sacrifício. Então, nós hoje não queimamos uma ovelha, um cordeiro, um bode para expiar os nossos pecados, para trazer a purificação. Mas o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável, sacrifício de louvor, porque todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Então, por fé, temos que crer. Não apenas Cristo foi crucificado, mas também nós, pelo fato que aceitamos e cremos no seu sacrifício. Sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação, e uma vez que ele se coloca como um sacrifício vivo, que é o primeiro, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa é o culto ao Senhor. O que isso quer dizer? Vida santa. Vamos lá.
Vidas, o que você entende pela palavra santa ou santo? Vida Vamos dizer que separada do mundo. separada do mundo. Então a palavra santo quer dizer separado. Anote aí para você não esquecer. Santo. Separado para uso exclusivo de Deus. Santo. Separado para uso exclusivo de Deus. Isso que quer dizer santo. Muito importante que a gente não se esqueça disso. Vamos lá. Isso é um sacrifício santo. Sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Irmãos, se você me disser que está alinhado com a vontade de Deus é algo fácil, você está mentindo. É uma das coisas mais difíceis. Tem duas coisas super difíceis na vida de qualquer cristão. Me permitam dizê-lo, à luz da Bíblia. Primeiro, depender 100% de Deus. É fácil. Você passa quase uma vida inteira aprendendo o que é depender de Deus. Quase uma vida inteira. E ainda não aprende tudo. E estar na vontade de Deus é outra coisa difícil. Meu Deus, Senhor, estou solteirona, 53 anos, mas, Senhor, aquele pastor viúvo ali, bem podia ser meu marido, né? Cheio do dinheiro, bonitão. Eita, 1,90 m. Dá um glória, parece o Júnior Trovão. Aleluia. Eu quero esse. Aí o Espírito Santo, não é esse não. Mas assim, ó, tá ali, ó. O homem tá na minha, a bênção na minha, não é esse não. Dá uma olhadinha pro teu lado. Aí quando ela olha, você já viu vários casos. Tem um anãozinho feinho de doído, tipo limão, azedo. Senhor, olha só. O homem parece Zaqueu. Eu sou uma mulher de 1,80 m. Senhor, esse aí. Não. Só tá enganado. Senhor, aquele ali, ó. Minha irmã, minha filha, esse. Como é difícil aceitarmos a vontade de Deus. Porque Deus dá aquilo que vai realmente nos abençoar, nos satisfazer e nos completar. Porque nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração. Casamento não é predestinação, não é. Muita gente pensa que casamento é uma coisa predestinada, não. Deus orienta. Eu tenho certeza, me permita com todo respeito, quando a irmã Isabelle casou com Alan, eu entendo que eles devem ter passado por um processo de muitas lutas, dificuldades, desafios, a ponto de os dois chegarem, epa, será que é ela? Será que é ele? O que é isso? Mas, graças a Deus, se encaixaram e hoje estão entendendo que, de fato, foi a vontade de Deus. Eu não sei se eles se casaram antes ou depois de conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Mas, de qualquer maneira, depois que se casaram e passou o tempo, entenderam. Não, é Deus que me orientou. A mim, ao Alan e o Alan para mim. Como eu tenho certeza que a irmã Angélica, também não, com todo respeito, não sei se ela conheceu o irmão Leandro antes ou depois de conhecerem a Jesus, mas eu tenho certeza que houve uma direção. 10 anos antes. Antes de conhecer Jesus. É. Mas a senhora acredita que Jesus já tinha um plano na vida de vocês? Pastor, eu lembro até hoje. Eu estava na roça e eu tinha 14 anos. Aí chegou um homem lá da igreja, né? Eu não lembro o que ele era, se ele era diácono, uma coisa. E ele falou assim para mim, olha, deixa eu te falar, dentro de poucos dias Deus vai enviar uma pessoa para você. Aí eu, meus 14 anos, nem aí. Uns dias depois, tá lá, eu fui numa festa, bem paixão lá, meu Deus do céu. Mas quando eu olhei, eu olhei assim e já tive a confirmação tipo, que era ele, entendeu? Aí depois saiu da cabeça. Uau! Isso quer dizer que Deus tinha, claro, um plano na sua vida antes mesmo de conhecer Jesus. Irmãos, eu creio
ainda que a Bíblia não diz com todas as letras, que Deus tem planos até com as pessoas não cristãs, sabendo que lá na frente elas vão ter uma experiência com Cristo para serem usadas. Olha que coisa interessante, aqui o caso da nossa irmã Angélica e do seu esposo, né, que estuda nas terças-feiras, ou seja, Deus cuida de tudo, até do caminho dos ímpios, porque ele vê já lá no futuro, ó, a Angélica e o Leandro vão ser meus. Então eu vou cuidar deles já agora. A Isabela e o Alan vão ser meus. Então eu vou cuidar deles agora. Vou dar para eles várias experiências. Irmãos, e Deus cuida de nós. Cuida, claro, porque ele tem um amor tão grande em nos fazer santos, separados. Nenhum de nós somos melhores que os demais, não. Mas eu garanto, à luz das Escrituras, que Deus tem um amor tão grande pela humanidade, tão grande por cada um de nós, que sempre Ele vai nos surpreender com o seu cuidado. E observe que o cuidado de Deus não é apenas prover as nossas necessidades materiais, não, mas é, acima de tudo, prover as nossas necessidades espirituais. Porque o material passa, irmãos. Ter dinheiro passa, ter fama passa, ter um bom carro, uma boa casa, uma boa companhia, tudo é passageiro. Mas o que Deus importa é a eternidade, é o relacionamento que precisamos ter para com Ele. Por isso que Deus se preocupa muito que tenhamos uma vida de santificação, com um sacrifício vivo, santo e agradável. Está aqui, ó. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianamente. Então a vida cristã é uma vida de renúncia, 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 renúncia. O dia que eu e você pararmos de renunciar para o mundo em prol de Cristo, tem um negócio errado. Tem um negócio errado. Nossa vida diariamente ela está cheia de conflitos, porque estamos ainda dentro do mundo, mas temos a esperança e a perspectiva de vencermos em Cristo Jesus. Conclusão. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Deixa agora eu entrar, já fazendo uma rápida introdução, porque não vamos desenvolver esse assunto hoje na íntegra, a mordomia da alma e do espírito. Falamos do corpo. Agora essa parte aqui é interessantíssima. Ó, para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito, e é o que veremos nesta lição. Conceituando alma e espírito. Significado de alma, guarde isso. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo, o termo usado é psique, que tem o sentido de alma, de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo. Assim, o texto bíblico de Levítico 17, 10, 15 revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. Muito cuidado, por favor, preste atenção. Muito cuidado com essa palavra alma na Bíblia, porque ela tem vários significados e cada significado está ligado a um contexto
diferente. Vamos lá. Aproveitando o gancho aqui desta introdução, porque nós não vamos concluir esta temática hoje, quem de vocês viu lá no grupo que eu postei uma Bíblia em PDF chamada Bíblia Thompson? Isto. Você já conhecia essa Bíblia em formato papel? Conhecia? Não. Recomendo que você a compre. Ela é espetacular, fantástico. É a melhor Bíblia de cadeia temática, ou seja, você aprende a conhecer a Bíblia através dos assuntos, dos temas. Ela é a Bíblia mais completa que você pode imaginar a nível de estudos bíblicos bem diretos, bem diretos. Enquanto você não tem a sua Bíblia no formato papel, procure usar esta em digital, em formato PDF. Você vai ficar impressionado como essa Bíblia ela é como uma pequena escola teológica que vai lhe orientar com muita profundidade. Pastora Darlete. Pastor, eu tenho essa Bíblia, mas eu não consigo estudar nela. Eu não aprendi. É Ela é muito muito prático. complicada. Aparentemente, eu vou fazer no próximo mês de junho, já estava isso nos meus projetos, fazer dois vídeos chamados, 2 vídeos tutoriais, Uhum. de 5 minutos cada um, dando dicas para você melhor usar a Bíblia Thompson. É uma Bíblia maravilhosa, mas concordo com a senhora que ela parece ser complicada. Parece, tá? E Uhum. enquanto eu não faço, no YouTube eu vou pegar uns 2 ou 3 vídeos de outros pastores que dão Aham. dicas de como usar a Bíblia Thompson. Eu vou fazer o meu próprio tutorial, mas antes disso, eu acredito que nos próximos dias eu vou postar aqui, aí no grupo, nosso grupo da quarta-feira, 2 ou 3 vídeos de como você, em poucos minutos, vai poder usar com muita eficácia a Bíblia Thompson. Pastor, essa Bíblia é uma riqueza. E a senhora fica viciada, a senhora nunca mais deixa de querer usar outra Bíblia. Se a senhora aprender a usar essa Bíblia, as outras Bíblias vão ficar. Não é que a senhora vai jogar fora, mas a senhora vai usar É. muito pouco. A senhora Eu vai espero, continuar eu usando. espero que eu ganhei novinho da minha mãe. Eita, não, Eu você não tem que colocar consigo vê-la. essa ferramenta aí vai ficar igual facão de lampião, vai ficar cego de tanto ser usada. Eu já Que tenho bom. hoje a Eu espero. 23ª Bíblia Thompson, tá Olha, amarrotada, riscada de cima a baixo. Já tive 23 Bíblias Thompson em português nos últimos nossa, que benção. 40 anos. Meu Deus, é uma Bíblia rica, 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 rica. Fique tranquilo que eu vou fazer Eu uma quero, pastor, postagem preciso. de 3 vídeos de uns Obrigada. 2 pastores e depois eu vou fazer o meu próprio tutorial e vai ajudar. Enquanto isso, usem esse material em PDF e vai ser de Sim, muita bênção e vai ajudar a vocês, entendem? A ok. entender essas temáticas importantes, dentre as quais tem uma partezinha na Bíblia Thompson sobre a mordomia, muito interessante, quase falando o que estamos falando aqui na apostila. Para terminar, como eu já estava falando, é importante você ter muito cuidado com a palavra alma. Deixa eu rapidinho, porque já temos só 4 minutos para terminar. A palavra alma na Bíblia pode significar indivíduo ou pessoa. Pode significar vidas. Pode significar a parte imaterial do homem, ou seja, a mente, emoções e vontade. Então, a alma, essa palavra, ela muda razoavelmente ou sensivelmente de significado. Vou fechar esse parágrafo aqui só para fechar. Ó. Assim, o texto bíblico de Levítico 17, 10 a 15, revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. A pessoa física, versículo 10. A vida de um animal, versículo 11. Só que nesse texto de Levítico, preste atenção, só que nesse texto de Levítico tem vários significados. E a vida de uma pessoa, do ponto de vista teológico, a alma, como acabei de falar, é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma
e está profundamente triste até a morte. Nunca você vai ler o meu espírito está profundamente triste, mas sempre a minha alma. A origem da alma, eu paro por aqui no ponto 2. A alma está unida, ela não está separada, ela está unida ao espírito, por isso humanamente impossível de separá-los. Escute essa, só a palavra de Deus consegue separar a alma do espírito. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano em relação à origem da alma. E há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-lo: a teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos falar dessas 3 teorias. Gente, isso aqui é fantástico. Quando nós estudamos essa parte da alma, você vai entender porque vários cristãos não alcançam crescimento espiritual adequado, ficam sempre como anões espirituais. Por qual razão? Problema na alma. A alma ela não foi trabalhada, amadurecida, orientada na palavra para sofrer um processo de libertação e transformação. Então, na medida do possível, não perca a próxima aula, que vai ser interessantíssimo. Nós vamos falar dessas 3 teorias, a da pré-existência, do criacionismo e da participação. Aí você vai entender por que muitos, até hoje, não são bons mordomos da sua própria alma e por isso não conseguiram ter aquele crescimento importante que Deus, não é, nos convida a termos. Todo problema, irmãos, está na alma. Todo problema nosso de seres humanos está na alma. Curada a alma, nosso espírito vai bem na presença de Deus e nosso corpo também vai bem na presença de Deus. Amém? Dúvidas, perguntas, inquietudes? Se elas não têm hoje, quietinhos, até a próxima quarta-feira. Quarta-feira, ó, venha com 2 extintores de incêndio. Que isso, pastor? Porque a aula vai pegar fogo. O negócio vai ficar muito quente. Porque nós vamos entrar em pontos que talvez você nunca ouviu falar deles, mas estão todos relacionados dentro da Escritura Sagrada. Amém? Vamos então Amém. concluir a nossa aula de hoje. Deus os abençoe. Obrigado, Isadora. Obrigado, irmã Isabélia, sempre bem acompanhada desse passarinho aí, desse menininho aí que, olha, graças a Deus, se essa casa tivesse gato, já era. Mas não tem gato, não. Que os gatinhos gostam desse passarinho, né? Eita, já vi em casa de 2 irmãos, né? E os gatos pensando que iam conviver bem, que nada, um tá na boca de outro. Só Deus na causa. Obrigado, pastora Darlete, Deus abençoe. Kleber, hoje Kleber tá com Jesus. Kleber tá agarrado com Jesus, ó. É só olhar a camisa dele. Eita, Kleber. Jesus está dentro e por fora. E para dizer, não, eu sou de Jesus, na baita de uma cruz branca. Obrigado, irmã Angélica. Deus abençoe, irmã Isabel, que está ali perseverando. Alguém saiu aqui da conexão, mas infelizmente é assim mesmo. O irmão João Cavalcante não pôde permanecer até o final. Mas vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Vamos pedir nossa irmã Isabelle, né? Por favor, vai abrir o seu áudio e nos despedir com oração, agradecendo ao Senhor por esta aula de hoje. Por gentileza, irmã Isabelle. Amém, Senhor meu Deus, meu Pai, gostaria de te agradecer, ó, por mais uma aula abençoada, por mais uma aula, Pai, que o Senhor nos ensinou, ó, Pai, que todo esse Graças te damos, Pai. ensinamento venha entrar e ecoar em nossos corações, ó Pai, que possamos, ó Deus, dar bons frutos de tudo isso que temos aprendendo, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, cuida da vida do pastor, ó Pai, que de bom grado está aqui, servo do Senhor, trazendo Graças te esta aula damos, para a Deus. gente, ó Pai. A vida de cada aluno que esteve aqui presente e daqueles que não puderam estar também, ó Deus.
Cuida de todos, ó Deus, na sua presença, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos dar um resto de semana abençoada e uma noite com a sua Aleluia. glória e presença. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora sem antes de pronunciar o nosso lema. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade. seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina. Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E que que eu eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu E que diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra e a glória. e o poder. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Uma ótima noite de quarta, uma semana abençoada. Que a boa mão de Deus seja com todos vocês. Bom descanso e até a próxima quarta-feira, dia 17, se Jesus não voltar. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos. paz Deus do os Senhor para abençoe. Paz.